Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o objeto de conhecimento e também o detalhamento dessa aula. Temos aí a aula de número 6 com o objeto compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E o detalhamento, temos aí a urbanização da Amazônia, né? A gente vai conhecer esse processo de urbanização nos estados que compõem a Amazônia. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Vamos aí para a nossa aula de número 6. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula observando o conceito de urbanização, né, onde nós vamos observar esse processo de urbanização da Amazônia, mas antes disso, eu trouxe aqui para vocês algumas cidades, né, o antes e o depois, as mudanças que ocorreram nesse processo de urbanização ao longo dos anos, né. Então, nós temos aí o conceito para a gente relembrar, que nada mais é que o processo de crescimento das cidades e também a ampliação dos espaços urbanos, como a gente pode observar. Então, essas modificações que vão ocorrendo, né? O crescimento da população, a gente observa o êxodo rural, né? Que é a saída da população ali para o meio urbano. Então, todas essas mudanças que vão ocorrer na configuração desses lugares, que intensificou aí a partir da industrialização, né? Então, o que ocorre? O surgimento ali de empregos que pode atrair as pessoas oriundas ali do meio rural e também até mesmo de outros estados, de outras cidades. A modernização do campo acontecendo aí mais recentemente de forma rápida e desordenada, né? Então isso faz com que aquela população que antes ela tinha aquele trabalho braçal ali nas atividades da agricultura, a gente observa essa substituição dessas pessoas, desse trabalho braçal pelas máquinas, né? Então é um outro motivo também que a gente pode colocar aí também dentro desse processo de urbanização. E aí, relembrando o conceito de urbanização, né? Nós vamos verificar as características do surgimento aí dessas cidades, do crescimento dessas cidades na Amazônia. Lembrando que a gente está falando aí de Amazônia, tá bom, gente? E não apenas do nosso estado, né? Do estado do Amazonas. Então, a gente se refere às cidades que surgiram na região norte e também um pouco passando ali dos limites, né? Como é o caso da parte oeste ali, por exemplo, do Maranhão. Então, as cidades, elas tiveram, né, o seu início ou a sua gênese, como a gente colocou aqui, nas ocupações coloniais, né? Então, a partir ali do período da colonização, onde portugueses, espanhóis chegaram no território brasileiro, e aí a gente tem esse processo de ocupação, né? E mais tardiamente, nas regiões que compõem aí a Amazônia. E aí a gente tem ciclos tanto de prosperidade, né, ali de riqueza, de crescimento, e também de estagnação, que a gente vai observar essa estagnação aí na economia, tá bom? E nos últimos 30 anos do século XX, as cidades passaram, né, por esse processo aí intenso de urbanização, né, essa expansão, derivada aqui do planejamento militar, entre outras características que a gente vai observar ao longo da aula, tá bom? E aí, nós temos, além do surgimento das cidades, essas características iniciais que a gente está vendo, a gente vai observar, além disso, as características que compõem, né, as cidades que surgiram, o que aconteceu, né, nesse processo de industrialização, o que vai ocorrer aí. E aí nós temos 3 períodos, olha, que vão se destacar na Amazônia. Dentre esses 3 períodos que a gente vai observar, anterior, né, ao ciclo militar, iniciado aqui na década de 60. Né? Então, em meados da década de 60, resultou aí na formação do que a gente chama de cidades iniciais, né? Nesse processo de urbanização, de crescimento. Então, a gente tem
os 3 períodos, né? O primeiro período, que ficou conhecido como Fortins e as aldeias missionárias, né? Que é onde a gente vai observar esse processo de colonização, o surgimento das aldeias missionárias. O segundo período, a gente já tem o surgimento das companhias, né, aqui na região do Grão-Pará e Maranhão, essas companhias monopolistas que surgem durante essa classificação nesse período histórico. No segundo período, a gente vai observar as características de cada um deles. E o terceiro período, que inclusive um dos mais conhecidos, né, a gente tem o ciclo da borracha, certo? Então, essas são aí as 3 principais características que a gente vai observar, que são classificados, né, aí como períodos, né, nessa classificação, e o surgimento das primeiras cidades aí da Amazônia e a importância dessas cidades também para esse processo de urbanização aqui para a nossa região da Amazônia. E aí vamos observar as características do primeiro período, aí Fortins, e as aldeias missionárias, tá bom? A gente vai observar cada um deles. Está diretamente ligada aí ao projeto geopolítico português, né, que nada mais é aqui que a gente falou do período colonial, né, onde os portugueses chegaram nessa região para explorar economicamente, para expandir, processo de expansão e, consequentemente, processo de urbanização. Aí nós temos o surgimento, olha, dos primeiros núcleos urbanos, né? Nessa primeira etapa ou nesse primeiro período que a gente observa aí da expansão da Amazônia, tá bom? Então, a gente tem essa expansão luso-brasileira, né, ou essa expansão portuguesa pela América do Sul, além dessa região, como outras regiões também que passam por esse processo de urbanização. Aí nós temos os núcleos urbanos, que eles tinham aqui, inicialmente, olha, 2 funções, né? Uma dupla função. Aqui a gente tem a função de defesa contra invasores estrangeiros, né, vindo aí de outros países para também colonizar, ocupar, e também base para novas expansões. Então, eles ficavam ali vigiando, né, na defesa, aí a primeira função que a gente viu, essa questão da defesa, contra os invasores estrangeiros, e também servia como base. Então, eles ficavam situados ali naquela área e, consequentemente, tendo o conhecimento das outras regiões que estavam ali próximas, tá bom? Além disso, a gente vai observar também algumas outras características desse primeiro momento. Aí nós temos, em 1616, os portugueses eles fundaram aí como porto de defesa, né, nessa dupla função que a gente observou ali, a defesa do território, das investidas aí dos ingleses, dos holandeses, e aí nós temos como uma característica dessa função, a gente observa aí a cidade de Belém, né? Então a gente tem aí essa frente ali para a chegada de invasores, que está de frente ao rio Amazonas, e aí a gente vai observar nessa dupla função que a gente tem desse primeiro período aí do surgimento dessas cidades, nesse primeiro período que a gente vai observar esse processo de urbanização. Além disso, nós temos aí, olha, a gente vai observar também, além do período de 1616, o surgimento de algumas cidades, né? Onde foi instalado, como a gente pode observar aqui nessa imagem, a gente tem o Forte do Presépio, localizado aí na foz do rio Amazonas, né, que era considerado, né, essa porta de entrada aí para a Amazônia, né, é considerado ainda. E aí nós temos também o surgimento de alguns núcleos urbanos, né, e até então viraram aí municípios do estado ali do Pará. A gente tem 1633 e aí depois tem a emancipação, né, após 1633 de Bragança, 1635, Cametá. Ainda no primeiro período, a gente vai observar algumas outras características que classificou esse momento, né, nesse processo de urbanização da Amazônia. Aí nós temos, durante os séculos XVI até o século XVIII, a ocupação portuguesa aí incentivada, olha, a gente sempre fala também sobre a questão das drogas do sertão, né? Que inclusive vai influenciar o segundo período, né, onde a gente tem ali aquele mercado
monopolista, que a gente vai ver mais à frente na segunda característica, né, dessa urbanização, ou no segundo período, que apoiou na instalação de outros locais, né, de instalação, visando aí a controlar essa circulação. E a partir disso, a gente tem o quê? Olha, o surgimento de outras cidades. Lembram que eu falei para vocês que esses locais, eles tinham ali, além da defesa do território, né, contra os invasores, a gente tem também aquele centro para você tomar conhecimento do território e também ali o surgimento de outras cidades, né? Então, a partir disso. E aí no mapinha a gente tem, além do estado do Pará, a gente tem também o surgimento de algumas cidades, como a gente pode observar aí no mapa, né? Aí a gente tem no Pará ali Alenquer, Santarém, Óbidos, Faro. Já no estado do Amazonas, em destaque, a gente observa aqui Barcelos, Coari, Tefé, Itacoatiara e também Silves, tá bom? Dentro do território do Amazonas. Então, destaque aí para algumas dessas cidades. Em 1669, a gente vai observar ainda no primeiro período, foi fundado o Forte de São José do Rio Negro, né, onde a gente observa aí os carmelitas, onde eles vão criar a aldeia missionária de Manaus, ou como também era conhecido aqui, olha, o lugar da Barra, também é uma outra característica desse primeiro período, né, das aldeias missionárias, que a gente observa. No segundo período, já nesse processo de urbanização, a gente vai observar aí a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Lembra que eu falei lá no início sobre o comércio monopolista, né, onde você detém ali um produto e o preço que você colocar, você não vai ter concorrência ali no mercado, né? Então, isso é uma característica bastante marcante desse segundo período. Então, aqui a gente tem, em 1755, sob o domínio do primeiro-ministro português, né, Marquês de Pombal, aí nós temos a fundação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, tá bom? E isso, gente, foi também de grande importância dentro desse histórico de urbanização, né, para o surgimento das cidades. A gente tem o desenvolvimento da economia a partir desse mercado monopolista, né? Entre outras características que a gente também observa neste segundo momento, né? Dentro dessa classificação desse processo de urbanização, certo? E aí nós temos, olha, como que se deu a atuação no Marquês de Pombal, né? E a gente tem que isso tudo contribuiu aí, olha, a gente observa a imposição do fim do poder dos missionários, né? Lá daquele primeiro período que a gente observou, do surgimento das aldeias missionárias e, consequentemente, das primeiras cidades. A gente tem também a construção de outros fortes, né? Lembra que a gente viu ali para proteção, né? A atuação da defesa do território e também como base para conhecimento de outras terras, vigiar, né, os limites das terras e também em disputa aqui, principalmente com a coroa espanhola. Aí temos também, na atuação do primeiro-ministro, né, a doação de terras para soldados e a implementação aqui, olha, dentro desse mercado monopolista, a gente vai observar o sistema de aviamento. Vocês lembram aí o que é o aviamento, que a gente tanto fala ali na história, né, do período colonial, da chegada dos europeus aqui no território brasileiro? Então, vamos assistir aí o professor de História falando um pouquinho mais para a gente sobre o aviamento. Voltamos dessa vez para conversarmos um pouquinho sobre as relações sociais existentes ali no Seringal. Vamos trabalhar com algumas classificações. Vamos falar um pouquinho sobre o seringueiro, que é justamente o indivíduo que se embrenha nas matas para extrair o látex da seringueira. E essa relação existente entre o seringueiro e o seu patrão, o chamado seringalista ou o barão, coronel de barranco ou barão da borracha, a gente conhece como o sistema de aviamento. Professor, o que é isso, professor? Sistema de aviamento era justamente o sistema de endividamento
com o qual o seringueiro e o seringalista estavam ali atrelados. Vou dar um exemplo para vocês. O seringueiro vinha da região onde morava, que muitas vezes era a própria região Nordeste. Quando chegava aqui, adquiria uma dívida com o patrão, que no caso era o dono ali do barracão, e essa dívida nunca cessava, até porque ele era obrigado a pegar tanto comida, alimento, como o próprio instrumento de trabalho. Então, esse sistema de dívida, sistema de aviamento, de aviar, de pegar mercadoria, crédito, era o que estava em vigor aqui na região e justamente ali um sistema que entrelaçava num processo, inclusive, de própria dominação entre o coronel de barranco, o barão da borracha, em relação ao seu empregado, que no caso era o próprio seringueiro. Por isso, nesse contexto que muitos historiadores dizem que o seringueiro é o indivíduo que trabalha para aprisionar-se, que trabalha para escravizar-se. Por quê, gente? Porque quanto mais ele trabalha, ele acaba contraindo mais e mais dívidas, sendo impossível, então, ele deixar de se atrelar à figura do barão da borracha. Muito bem, então observamos aí o professor Ananias, né, explicando muito bem essa questão do aviamento, né? Isso lembrou alguma coisa para vocês, gente, do que a gente ainda vive hoje, né? A gente tem aí o cartão de crédito, aquela continha ali que a gente abre no supermercado. Então, se a gente for parar para pensar, né, como é que se deu esse processo do aviamento, a gente atrela muito as características do que a gente já ainda observa nos dias atuais. Vamos entrar agora para o terceiro período desse processo de urbanização. Nós temos aí o ciclo da borracha, né? Então, nós temos aí em destaque de 1850 até 1920, a expansão, né, o crescimento, a valorização aqui da borracha, frente aos mercados internacionais, que a gente observa dentro desse terceiro período, as relações sociais, né, que vão ocorrer, as configurações do espaço, a relação do homem ali com a natureza, né, durante esse período. Então, a gente tem a expansão, o desenvolvimento dessa atividade econômica e vários povoados foram surgindo ao longo aí dos rios Madeira, Purus e Juruá. Lembrando que a gente retorna aí na história, a gente observa esses ciclos e as características de cada um deles para a gente ter esse entendimento que essas cidades, elas não surgiram do nada, tá bom, gente? Então, a gente precisa, sim, relembrar um pouco da história e entender esse processo, quem foi que chegou, como foi que aconteceu. E aí, no mapinha, a gente tem em destaque alguns lugares para vocês observarem. A gente tem Manicoré, no estado do Amazonas, Boca do Acre, e ali no Acre, a gente já tem Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Brasileia e aqui Chapuri, tá bom? Além ali do território do Amazonas. Então, o destaque e aí o surgimento para o processo de crescimento, o processo de expansão dessas cidades. Essas fases iniciais, elas formariam aí, então, uma rede urbana do que nós chamamos de padrão aqui, olha, vocês vão lembrar exatamente o que é o padrão dendrítico, que é ali como se fossem as ramificações de uma árvore, né? Então, se você observar principalmente as imagens de satélite, a gente tem essa visão que acompanha ali também a calha dos rios, né? Acompanhando o Vale dos Rios, onde estavam as principais atividades econômicas, né? Então, a gente observa o crescimento dessas cidades a partir do crescimento também dessas atividades econômicas, que tinham como cidades principais aqui, a gente tem, olha, o crescimento de Manaus e também de Belém, tá bom? A rede urbana formada nessa época através aqui do mecanismo que nós vimos agora, no segundo período e persistindo aí no terceiro período do aviamento, né, no qual aquela pessoa ela estava sempre atrelada ali àquele patrão, né, que estava detendo aquele mercado, aquele monopólio. E aí, duas imagens para a gente ver as cidades, né? A gente tem aí tanto Manaus quanto Belém atualmente, para a gente observar, né, as mudanças na configuração da paisagem que ocorreram desde aquele período até os dias atuais, certo? E aí nós temos ainda no terceiro período, olha,
Aqui no estado do Amazonas, especificamente em Manaus, né, nós temos grandes obras aí da arquitetura, né, prédios arquitetônicos, como é o caso do Palácio Rio Negro, que foi erguido aí no século XX e serviu de moradia aqui, olha, a membros da elite no período da borracha, tá bom? Pertenceu a um grande seringalista, que ele construiu, né, esse palácio, aí, como vocês podem observar. Também comerciante que, durante esse período, esse terceiro período, ciclo da borracha, né, e a gente tem ali a estagnação da borracha mais à frente, com a queda do preço no início do século XX, ele vendeu esse casarão aqui ao governo do estado, tá bom? No caso, ao estado do Amazonas. E que durante muito tempo ele serviu aqui durante décadas de sede do governo, tá bom? E atualmente a gente tem aí, caso você venha conhecer Manaus, é considerado um dos pontos turísticos, onde também tem ali apresentações, exposições de arte, de livros, entre outras atividades que ocorrem também e atividades oficiais do governo, certo? O Estado e a urbanização, aí nós temos, olha, a criação de alguns órgãos. Primeiro aí nós temos a SUDAM, na década de 60, que após, aí a gente pode observar a criação da SUDAM, o regime militar iniciou o processo no que ficou chamado aqui de integração da Amazônia aos centros econômicos do país, né? Então, após esses 3 períodos aí que a gente observa de fortins, aldeias missionárias, o Grão-Pará, Maranhão, e também o ciclo da borracha, aí a gente tem como que se dá esse processo até chegar ali ao período, né, mais à frente, no período de industrialização, né, da chegada da Zona Franca de Manaus, do polo industrial de Manaus. Aí nós temos outros sítios também que começam aí a ser berços de novas cidades, né, o surgimento de outras cidades que também vão se destacar nas terras firmes, né, da região, alterando aí, rompendo com o antigo, da existência de cidades aí apenas ao longo dos rios, né, como a gente observou naquele padrão ali de ramificação de uma árvore, né, como nós vimos. E em 1917, a gente tem também aqui um outro marco, que surge o Programa de Integração Nacional, que ficou conhecido aqui como PIN, tá bom? De Integração Nacional, motivada pela falta de terras aí no Nordeste. E aí a gente tem um esquema de colonização em grande escala, né? Inclusive um esquema ambicioso ao longo do corredor aí da Transamazônica, né? O que também a gente vai observar nesse processo aí de urbanização da nossa região, né? Dos estados, além do Amazonas também, como de outras regiões, outros estados aqui, que compõem a Amazônia. E aí nós temos o estado e a urbanização, e aqui, olha, nesse processo, nesse mecanismo, né, que foi criado, juntamente com a criação de um outro órgão, né, do INCRA, ele planejou o urbanismo, que a gente chama de urbanismo rural, né, mas o projeto ele acabou fracassando por falta de estímulos, né, de incentivos aí econômicos aos pequenos agricultores. Mas ele funcionaria dessa forma, né? A gente tem aqui as agrovilas, os agropolos e os ruropolos, né? Nesse chamado urbanismo rural. Aí nós teríamos os povoados menores, com cerca de 70 famílias, e cada família ficaria assentada aí a cada 10 quilômetros da rodovia, o agropolo como já um núcleo médio, né? E os ruropolos a cada 200 quilômetros e com cerca de 20 mil habitantes. Então, aí mais um processo, um mecanismo, né, dentro desse processo de urbanização, de expansão do território aí da Amazônia. E aí nós temos também grandes projetos e suas cidades-empresas no estado do Pará, que também influenciou para esse processo de crescimento de urbanização, né? Aí nós temos aqui, olha, o projeto Carajás, né, o projeto Trombetas e também, olha, a usina hidrelétrica de Tucuruí, né, grandes empresas capitalistas que incentivaram atividades da mineração, da siderurgia,
ali no estado, certo? Nós temos também algumas tendências dessa urbanização que apareceram no decorrer desse processo, né? A gente vai caracterizar cada um deles, comentar, né? Nós temos a concentração em grandes aglomerações, né? Então, o surgimento dessas empresas capitalistas, aí, por exemplo, no estado do Pará, e aí a gente tem, consequentemente, o surgimento dessas grandes aglomerações. Proliferação de cidades pequenas, né? Que antes ali tinham menor destaque, mas com o crescimento de atividades da mineração, da siderurgia, se transformaram em novos municípios e também a maior presença de cidades médias, né? Então, a gente já observa esse processo aí de expansão dessas cidades. Agora, a gente vai analisar uma tabelinha e aí a gente vai observar a população aqui de Manaus. Olha, só para a gente observar como é que se deu esse processo e em cada década, né? A década de 50, 60, 70, até os anos 2000. E aí nós temos a população do estado, né, a população total aí do Amazonas e em Manaus, né? E a gente vai observar que essa população ela acabou saindo ali de alguns municípios, de áreas rurais, né, para o centro urbano. E o que a gente observa? Ao longo dessas décadas, né, essa porcentagem da população aumentando, aí se concentrando em Manaus com relação ao crescimento durante todo esse período, processo de urbanização e de industrialização. E, consequentemente, o crescimento dos setores, né, terciário de serviços e comércio, tá bom? Além do setor secundário. Aí nós temos as regiões metropolitanas da Amazônia. A gente tem a região metropolitana de Belém, né? Aí nós temos a sigla RMB e as cidades, né, ou os municípios que compõem a Grande Belém, como também é chamada, né? A gente tem Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Belém, né? Marituba, Benevides, Castanhal, compondo a região metropolitana. Temos também a região metropolitana de Manaus e, consequentemente, as cidades ou municípios que também fazem parte, né, e compõem essa região metropolitana, que elas acabam se interligando, né, através das atividades econômicas, essa interdependência entre uma cidade e outra. E aí os municípios, né, no mapinha para vocês, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eve, Itapiranga, Silves, Presidente Figueiredo, e observem também essas cidades bem próximas ali de Manaus no mapinha, tá bom? Com isso, com esse processo de urbanização, tem também, né, os problemas urbanos, os impactos ambientais em que esses territórios, esses locais, eles vão sofrer, né? Então, devido a esse inchaço urbano, né, ou o que nós chamamos também de macrocefalia urbana, vimos ali naquela tabelinha o crescimento da população, né? Tanto no estado do Amazonas e também na capital, em Manaus, né? E, consequentemente, com esse processo de urbanização, de crescimento da cidade, o inchaço urbano, a gente vai observar a desigualdade social, a segregação dos espaços, né, que a gente observa também dentro desse processo de urbanização, o transporte urbano, se ele foi planejado ou não, se ele vai atender aquela população ou não. Então, tudo isso faz parte, aí deveria, né, fazer parte de um processo de urbanização, né? Como é que vai se dar o crescimento daquela cidade e isso acompanharia, né? Isso no planejamento, tá bom? Aí surgem esses problemas urbanos. Temos também a questão do saneamento básico, surge a poluição, a ilha de calor, onde nós temos ali o aumento de prédios, a concentração da população em um determinado local, a contaminação do lençol freático, né, que está ligado ali também à questão do saneamento básico, entre outros problemas, né, da violência, entre outras questões que a gente poderia aqui ficar horas falando sobre diversos problemas, né, que surgem com esse processo de urbanização. Lembrando que esses problemas, eles não surgiram apenas nesse processo de urbanização aqui da Amazônia, tá bom? Eles surgem também, são problemas gerais,
que surge em outros locais, tá bom? Onde se deu ali a urbanização nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, certo? Então, essas foram aí algumas informações sobre esse processo de urbanização da Amazônia. Espero que todos tenham gostado aí da aula e até uma próxima.